Olá, graça e paz, você que nos acompanha pela internet, muito obrigado por você nos acompanhar. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Hoje nós vamos estudar mais um salmo. Por que eu estou dizendo mais um salmo? Porque se você olhar aí no nosso canal, nós estamos estudando os salmos, desde o Salmo 1 até o Salmo 10, e hoje estaremos estudando o Salmo 11. Se você perdeu algum desses estudos, vá lá no canal e acesse. Tem sido muito gratificante para a minha vida e com certeza Deus também vai iluminar a sua vida com essas mensagens. Salmo capítulo 11. Na minha versão, o título é O Senhor é forte refúgio. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem suas flechas na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade de lermos a Tua Palavra. E agora nós vamos compartilhar com aqueles que estão nos assistindo. Que o Teu Santo Espírito ilumine a minha mente para que eu possa falar somente aquilo que o Senhor mesmo já preparou e, da mesma forma, ilumine as mentes e os corações daqueles que nos ouvem para que eles possam entender também a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Vivemos uma guerra espiritual. A Bíblia frequentemente utiliza esta imagem, que o crente não luta, melhor dizendo, contra a carne, mas luta contra as hostes espirituais da maldade. Mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz que nós lutamos, que nossa luta é contra os espíritos malignos, nós também lutamos contra a nossa natureza. Por que eu estou dizendo isso? A nossa natureza ela é pecaminosa. Nós fomos afastados de Deus por causa do pecado de Adão. E constantemente estamos nessa batalha contra a nossa própria consciência. O Salmo 11, ele foi composto por Davi. Provavelmente num contexto militar. E também podemos entender que foi naquele período onde Absalão, o seu filho, estava perseguindo a Davi ou alguma outra nação pagã, vizinha, inimiga de Davi. E naqueles dias, se a gente observa isso nos filmes, né, de época, as guerras eram corporais mesmo, eram frente a frente. E também Davi tinha consigo uma batalha, podemos dizer assim, uma batalha espiritual. Nós percebemos nos Salmos que o tempo todo Davi questiona a Deus por que estava acontecendo aquilo com ele, mas percebemos também que mesmo esse questionamento, parecer que Davi estava duvidando de Deus, era simplesmente o contrário. Davi acreditava na segurança de Deus. E em meio às lutas de Davi, tanto físicas como espirituais,
poderia vir sim, ele era ser humano, o desânimo e alguns desanimadores, né, que tentavam, lembra da história de Jó? Tentavam fazer com que Davi, esse Deus seu não te protege, foge, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas ele não desanimava, ele não perdia sua confiança em Deus, porque ele sabia que tudo vinha de Deus. Se a sua confiança, a confiança de Davi, fosse nele mesmo, ele estaria perdido, mas a sua confiança estava no Senhor. E aí a gente vê dos versos de 1 até 3, por que que Deus é o seu abrigo? Acompanhe comigo a leitura, 1 a 3. No Senhor me refugio. Como diz, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os teus inimigos armam um arco, dispõem suas flechas na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Davi, ele ouvia o tempo todo, fuja, Davi, fuja como pássaro para o seu monte, pois os ímpios se armam contra você, eles estão armando ciladas contra você, eles vão disparar suas flechas contra você, que é um justo. Fuja, Davi, pois os fundamentos já foram destruídos. É bem interessante que essa frase, os fundamentos já foram destruídos, é como hoje em dia nós falamos assim, a casa caiu, os fundamentos foram destruídos, a casa caiu. Então a gente percebe Davi sendo influenciado, ou melhor, as pessoas estavam tentando influenciar Davi a fugir, a não confiar em Deus, mas percebemos no verso 1, Davi fiel, no Senhor me refugio. Não precisam falar comigo para fugir, porque Ele é o meu refúgio. Essa é a primeira imagem que a gente destaca nesses 3 versos. Uma outra imagem que a gente destaca nesses 3 versos é o seguinte: se este salmo foi composto quando Davi fugia do seu filho, Absalão, a expressão de desânimo significa que ele deveria procurar um outro lugar para si. Se o salmo foi composto quando Davi combatia um inimigo externo, significa que o rei deveria voltar para o Monte Sião. De toda forma, tanto Absalão quanto um outro exército inimigo, aqueles que estavam do lado de Davi estavam dizendo, foge, Davi, foge, que não tem mais jeito, a casa caiu, você vai perder. Mas uma coisa é certa, este mau conselho não era dado, infelizmente, pelos inimigos diretos do rei, mas sim por pessoas covardes que estavam no seu exército, que estavam do seu lado naquele momento difícil. Infelizmente, acontece muito disso conosco. Às vezes, pessoas que estão ao nosso lado tentam nos desanimar na corrida pela fé. No primeiro tropeço, essas pessoas questionam a Deus e questionam a proteção de Deus, e Davi, infelizmente, estava vivendo esse tipo de situação. Então, agora, o terceiro momento que nós destacamos que Davi confiava em Deus. Destacamos que nesses 3 versículos haviam pessoas que estavam tentando desanimar a Deus e eram amigos de Davi, estavam no círculo ali de Davi. E uma outra situação que a gente encontra nesses 3 primeiros versos, que essa era a situação de Davi. Pessoas que se diziam amigos aconselhavam, Davi, só resta fugir, os perversos se armam e tocar. Então, além de tentarem confundir Davi em relação à sua segurança em Deus, eles estavam tentando usar de outros argumentos, dizendo, eles estão armando tocaia, eles vão lançar suas flechas contra nós, enfim, toda a construção, toda essa construção de segurança em Deus
estava sendo prejudicada, ou estavam tentando destruir estes fundamentos, esses alicerces que Davi tinha, que era a segurança total em Deus. E aí Davi responde aos incrédulos e vacilantes que estavam ao seu lado, dizendo: no Senhor me refugio. Não me mande fugir como um passarinho assombrado, dizendo que os meus inimigos estão se armando contra mim. Não tente, não adianta, eu não fugirei. Então, quais são as aplicações destes 3 primeiros versículos? Nós vamos continuar aí até o 7, mas eu quero destacar alguns ensinamentos desses 3 primeiros versículos. Vivemos dias difíceis, atualmente, hoje, vivemos dias difíceis. Para pessoas em geral, para cristãos de todas as espécies, vivemos dias difíceis, todas as pessoas. Há muitas vidas sem fundamentos, por isso, vemos famílias, igrejas, instituições e vidas destruídas, porque estão sem fundamentos. Qual era o fundamento de Davi? A confiança total no Senhor. O fundamento era o Senhor. E hoje, nesses momentos difíceis que estamos passando, onde muitas pessoas estão sem esse fundamento que é o Senhor, elas estão desmoronando, estão entrando em crises, porque não confiam no Senhor, confiam em outras coisas. Mas podemos perseverar. As palavras de Cristo não passam despercebidas quando ele diz que Ele é a rocha na qual temos que nos firmar. Lá no texto de Mateus 7, 24 e 25, Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificadas, ou melhor, edificada sobre a rocha. E quem é a rocha? Senão Cristo. Se você estiver firmado na rocha, que é Cristo, com certeza as dificuldades desse tempo presente não abalarão os seus fundamentos. Muito bem, então a gente viu aqui nessa primeira parte, nesses primeiros 3 versículos, que Deus é o nosso abrigo. E agora, dos versos 4 até o 7, Deus reina. Acompanhe comigo. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas aos que amam a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Davi podia continuar lutando, porque o Senhor era o seu fundamento, Deus era o seu fundamento. Ele tinha um refúgio para onde ele poderia se salvar. Quando havia guerra, a população se deslocava para as cidades geralmente muradas e construídas nos montes, para dificultar o acesso dos inimigos. Mas o cerco dos inimigos podia levar muitos dias. E as pessoas morriam de fome, de sede, e aí começava um tumulto dentro da cidade, pois um sítio, um sítio prolongado trazia muito desespero. No entanto, o refúgio de Davi não era cidades muradas no alto do monte, mas Deus, o Deus de Israel. No verso 4, a gente percebe
isso, porque o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu rosto, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O tempo todo o Senhor está olhando, vigiando, protegendo aqueles que nele confiam, porque ele reina sobre todas as coisas, o seu poder é eterno. Jeremias, no capítulo 10, no verso 10, o profeta escreveu: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Não havia, naquela época, divisão de poderes. Executivo, judiciário, legislativo. O rei era o poder máximo, a autoridade máxima. E se o rei fugisse, toda a nação estaria desamparada. Mas percebemos que Davi confiava em Deus e manteve-se firme. E aí no verso 5 nós lemos: o Senhor põe à prova o justo e os ímpios, mas os que amam a violência, a sua alma o abomina. Parece que Davi aqui fala de 3 tipos de pessoas, né? O justo, o ímpio e aqueles que amam a violência. E a gente percebe que Davi tinha consciência de que aquela situação que ele estava passando era Deus pondo a sua fé à prova. Porque Deus julga todos os homens, tanto justo quanto ímpios, ele julga o tempo todo e ele abomina a violência e ele abomina os injustos, os ímpios. E aí no versos 6 e 7, a gente percebe o juízo de Deus sobre as pessoas más. O fogo aí, representado no verso 6, ele também representa, ou melhor, citado no verso 6, ele representa o juízo de Deus. Traz a lembrança Sodoma e Gomorra, que Deus fez chover nessas 2 cidades fogo e enxofre. Você tem esse registro lá em Gênesis capítulo 19, dos versos 23 até os versos 29. Mas os retos de coração, o justo, eles contemplam a face de Deus. Eles estão firmados em Deus e por isso terão salvação e terão uma comunhão com o Senhor. E aí terminamos no verso 7, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhes contemplarão a face. Então, quais são as aplicações destes versículos de 4 até o 7? Deus reina, Ele julga e faz tudo como lhe apraz. Tudo obedece ao propósito divino, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Mas se você não está na lista dos chamados, você enfrentará sérios problemas, pois o Deus que salva o justo também condena o ímpio. Pense nessas palavras. E quais são as considerações finais de todo esse salmo? Viver é lutar. Se você está vivo, você terá dificuldades aqui nessa terra, principalmente no que se refere à esfera espiritual. O crente luta contra o mundo, contra o diabo e contra si mesmo, os seus desejos carnais. O tempo todo somos assaltados, a cada dia, com muitos problemas, muitas dificuldades. Muitos procuram nos desanimar, mas devemos crer que a vitória final virá para aqueles que confiarem em Cristo Jesus, para aqueles que confiarem que Deus é o nosso refúgio ou o seu refúgio. Bons dias virão para aqueles que
acreditam que Deus reina soberanamente e que nada pode destruí-lo, porque Ele é o Rei do universo, o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que esta palavra toque em nossos corações através da instrumentalidade do Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra e muito obrigado pela confirmação de que o Senhor é soberano e reina sobre todas as coisas. Que o Teu Santo Espírito aplique essas palavras em nossas mentes e corações, para que possamos, eu e aqueles que nos assistem pela internet, entendermos e colocarmos em prática. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família.